Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje eu tenho comigo aqui no estúdio o Dr. Ulisses Hernandes, ele que é cirurgião plástico. Vamos falar um pouco desse tema que não acaba nunca, né? A cirurgia plástica, a demanda nunca termina, ela sempre tem aumentado, né, Ulisses? Exato. Mas eu quero começar esse bate-papo aqui, antes de falar dos procedimentos de cirurgia plástica, quero conhecer um pouquinho da sua história. Okay. Eu sei que você é do interior de São Paulo, tem 49 anos, se formou onde? Me formei na verdade, a faculdade eu fiz em São José do Rio Preto. E a residência de cirurgia plástica, junto com a cirurgia geral, eu fiz em Catanduva, que é uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Eu terminei a residência de cirurgia plástica em 2003. 2003. Aí em 2003 já prestei o título de especialista em cirurgia plástica, passei na prova. E aí em 2004 eu comecei trabalhando em Rondonópolis. 2004 você chegou em Mato Grosso. Cheguei em Mato Mas Grosso. Você já foi militar também? Já fui militar também, inclusive quando eu terminei a faculdade em São José do Rio Preto, em 1997, eu fui voluntário para as Forças Armadas. E aí escolhi ir para a Força Aérea e fiquei 1 ano na Força Aérea. Até queria ter ido para Manaus, lá para Isso quando você serviu o no Nortão. Exército. Isso. 18 anos. Não, quando eu terminei a faculdade. Quando terminou. Eu fui como médico. Então eu sou tenente médico. Da reserva agora, não remunerado, mas sou tenente médico da Força Aérea. E eu fiz 1 ano de Força Aérea em Guaratinguetá. Se tivesse na Ucrânia, já estaria convocado. Ave Maria. Já estaria na luta lá. E foi um dos motivos que eu não segui a carreira militar por conta dessa falta de flexibilidade dentro da carreira militar. Porque O militar vai para onde o mandam. Exatamente. E eu tive muitas oportunidades de ter continuado dentro da carreira militar, mesmo como cirurgião plástico. Porque eu desenvolvi um bom trabalho o ano que eu fiquei lá e eu tive uma série de propostas para continuar dentro da Força Aérea. Mas aí, por obra de uma coisa ou outra, eu já tinha uma residência de cirurgia geral, que eu já tinha a vaga garantida. Aí eu voltei para São Paulo e fui fazer o trâmite normal e deixei a Força Aérea atrás. Mas vejam bem como são as coisas. Ele fugiu da carreira militar para não ser mandado de um lado para o outro, e aí ele casa com uma funcionária pública concursada. Foi aí que você veio parar em Rondonópolis? Não, eu conheci ela em Rondonópolis. Conheceu lá? Exatamente. Conheci ela em Rondonópolis e naquela época até tinha uma assistente da anestesia que falava: doutor Ulisses, o senhor não vai passar muito tempo sem se enrolar aqui no Mato Grosso, não. Deu. E aí, com pouco tempo, eu conheci a minha, na verdade agora já é ex-mulher, né? E trabalhei um tempo em Rondonópolis. E aí, por força das mudanças que ela teve, eu fui para Tangará da Serra. Trabalhei em Tangará da Serra mais de 10 anos. E depois comecei a fazer essa ponte para vir para Cuiabá. Cuiabá. Exatamente. E agora eu estou em Cuiabá já tem uns 6 ou 7 anos já. E separado atualmente? Separado. A gente tem uma convivência muito boa, porque a gente tem 2 filhos, Dois né? filhos. Mas eu atualmente sou solteiro. Totalmente solteiro? Totalmente solteiro. Atenção, mulherada, solteiro. Solteiro na área, que hoje tá difícil, né? Solteiro. Um homem solteiro, bem-sucedido, disponível para um relacionamento. Você está disponível ou não? Então, né? Hoje em dia eu tô bem mais seletivo do que eu já fui, né? Uhum. E eu sou um cara muito reservado. Então aí às vezes não é tão fácil. Já falou para mim, ele vai fazer 50 anos esse ano, e eu já falei, já me convida para festa. Ele falou, não gosto de festa. Bebo muito pouco, não gosto muito de festa, não gosto de bagunça. Eu sou um cara mais tranquilo, caseiro. Trabalha bastante? Devagar, entendeu? Eu sou quieto. Quietinho. Ulisses, se você se realiza como profissional na cirurgia plástica, você fez medicina já pensando na cirurgia plástica? E por incrível que pareça, quando eu entrei na faculdade em São José do Rio Preto, no primeiro ano nosso, a gente tinha várias aulas experimentais. No primeiro ano meu, eu conheci o Dr. Bozola, um cirurgião plástico bem conhecido no Brasil, né? E lá em São José do Rio Preto também era muito famoso lá. Isso.
E ele foi dar a primeira aula pra gente, e essa aula inaugural, e ele falou uma série de coisas que eu me conectei de certa forma com o Dr. Bozzoli. Mas a aula tinha a ver com cirurgia plástica? Também, porque ele era cirurgião plástico, entendeu? E aí, desde aquela época, eu fiquei meio, né? Balançado. Isso. Só que durante a formação da medicina, você tem contato com todas as especialidades. E a cirurgia plástica sempre é uma carreira que ela é muito longa para você chegar no fim dela, entendeu? E muito pouca vaga para você conseguir se formar de verdade. Então vai funilando cada vez mais. O canudo, né? Uhum. Então, fazer parte, inclusive, da Associação Brasileira. Exatamente. Então tem muita gente que quer, mas não consegue. Por quê? A competição é muito grande. Então, mas aí conforme eu fui evoluindo dentro da faculdade, eu fui tendo as minhas chances, fui tendo meus objetivos, eu fui atingindo esses objetivos e acabou que eu consegui me fazer o que eu tive vamos dizer assim, eu tive uma visão disso aí lá no começo, entendeu? Ah, eu quis ser cirurgião plástico, eu acabei sendo cirurgião plástico. E o começo disso, dessa carreira de cirurgião plástico? Então, toda a carreira tem dificuldade, né? Exatamente. Eu posso comparar, vamos ver se é um comparativo, comparar a carreira de um cirurgião plástico com a carreira de um advogado. Então, um advogado leva pelo menos 10 anos para formar uma carteira mínima. Exatamente, ele tem que criar aquela carteira. O cirurgião plástico, de certa forma, também tem que criar essa credibilidade que eu falo. A partir do momento que ele cria uma credibilidade, o boca a boca movimenta o consultório dele sozinho. Sim, são as indicações de cirurgias bem-sucedidas. Faz um serviço bem feito, faz um atendimento bem feito, faz uma coisa realista, entendeu? Você tem quantos anos na profissão e quantas cirurgias já feitas? Você tem essa conta? Ideia de cirurgia eu não tenho, cara. Mas de anos de trabalho? Anos de trabalho, eu comecei a fazer cirurgia plástica no ano 2000. E eu sou especialista em cirurgia plástica desde 2003. Então eu tenho 19 anos de especialista. Entendeu? E eu comecei trabalhando em Rondonópolis, que era um lugar que tinha um cirurgião plástico, chegou eu, e logo comecei a atender. Eu com 60 dias em Rondonópolis, eu operava todo dia lá. A estatística médica diz que cerca de 2% das intervenções cirúrgicas podem dar errado, e até dão errado, podendo chegar até a óbito. Né? Nesses 18, 19 anos de carreira aí, você perdeu algum paciente? Não, eu nunca tive essa infelicidade, mas isso é um ponto crucial. Isso é discutido em faculdade? Diretamente na faculdade, não. Isso não é falado. Dentro das especialidades hoje, é uma coisa, principalmente dentro da sociedade de cirurgia plástica, é uma coisa muito discutida. É porque o profissional tem que estar preparado para isso. Inclusive, então, você deve ter vários colegas que já passaram por isso. Exatamente. Então agora a gente já tem uma série de parâmetros e uma série de orientações para a gente ter uma cirurgia segura. E isso foi uma coisa que eu sempre me pautei, porque quando eu vim para o Mato Grosso, eu não tinha o grupo de amigos, vamos dizer assim, de outros cirurgiões ou de outras especialidades para me dar, vamos dizer assim, um suporte, vamos dizer, rápido no caso de uma complicação. Então, qual que foi a minha ideia? Eu tenho que fazer uma coisa para dar certo. Eu não posso correr risco. Aqui tem que minimizar todos os riscos. Tudo. Então, eu nunca arrisquei nada, entendeu? Então, eu sempre pautei pela Quantas segurança. pacientes já mandou embora para casa? Falou, não vou te operar. Vai várias. Não só por conta do risco, mas por conta da associação de procedimentos, ou da paciente não estar no melhor hora física, ou psicológica dela, entendeu? Não ter perfil para fazer, porque aí você faz uma cirurgia, a cirurgia não fica bonita, aquilo ali é o seu cartão de visita para as outras. Então, se você faz uma cirurgia numa paciente que está mais gordinha, alguma coisa assim, a hora que ela vai mostrar aquela cirurgia para outra, mas foi Dr. Ulisses que te operou e você ficou assim? Você entendeu até onde chega o problema? É o que eu falo para elas. Falar, eu te operar, eu te opero. Só que o que eu vou te passar aqui é o que você pode ter de resultado.
Você está de acordo com esse resultado? Que você Sem vai falsas ter? ilusões. Exatamente, pé no chão. É por isso que é outra coisa que eu sempre falo. A primeira consulta em cirurgia plástica é uma coisa fundamental. Porque lá você vai pôr a paciente com o pé no chão. E quebrar todas as expectativas que ela tiver, além do que ela está pensando, de resultado cirúrgico. E aí a gente cai num monte de armadilhas aí. Às vezes você tem pacientes com mais problemas psicológicos do que estéticos. Exatamente. E aí você tem que E saber... ela transfere tudo para a parte estética. Você tem que saber sair dessa paciente também, de certa forma. Mas já teve alguma que te agradeceu por essa anamnese que você faz na primeira consulta e ela depois acaba entendendo isso, até procura ajuda psicológica e depois, num retorno, ela te fala, doutor, o senhor me ajudou muito. Exatamente. Conta um caso aí, sem citar nomes, é claro. Ai, cara, lá em Rondonópolis, por exemplo, eu tive duas pacientes, eram irmãs. Uma tinha muito medo de operar. E a outra veio, fez uma cirurgia de prótese, evoluiu super bem, tranquilo. E a outra irmã não conseguia. Aí eu falei, ó, você tem que fazer... Fez mama? Fez prótese. Prótese de mama, cirurgia tranquila. Você tem que fazer um acompanhamento psicológico direitinho, reequilibrar essa parte emocional sua, para depois você fazer a sua cirurgia de maneira tranquila. Porque senão você vai ter problema. Por quê? A cirurgia plástica por si só, nas primeiras semanas, nos primeiros 10 dias, ela deprime a paciente. A paciente se arrepende. Ah, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer aquilo? Às vezes vê aquele corte, entendeu? Então a pessoa que já tem um pânico ali, ela te dá um trabalho enorme. Tem problema de cicatrização. Ela atrapalha toda a evolução, ela não te deixa em paz. Porque a cirurgia plástica, para ficar bonita, ela leva um tempo. Pós-cirúrgico. Exatamente. É fundamental. Então, para ficar bonito uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, você tem que cuidar direitinho durante 6 meses, porque senão não aparece. Se a paciente estiver desequilibrada emocionalmente, compulsiva por comer, ela vai fazer uma cirurgia dali 60 dias, ela está perdendo a cirurgia. Porque engorda 3, 4, 5 quilos em aí não 60 aparece. dias. Entendeu? E lipoaspiração, que é outra coisa que eu falo toda vez lá no meu consultório, é um procedimento para melhorar o seu contorno corporal, para melhorar a sua silhueta. Não é uma coisa para te emagrecer, que é o que elas querem. Doutor, mas vai tirar quanto? É porque lá atrás se falava muito, depois de lipoaspiração, começou a se falar em lipoescultura. Isso. Né? Termo... E a pessoa acredita que você tem um poder de esculpir o corpo dela como se ela fosse feita de argila. Exatamente. E não é exatamente isso. É outra coisa que eu sempre falo lá dentro do consultório. Se a gordura que você tem localizada estiver atrapalhando o seu contorno corporal, a hora que a gente fizer a lipo, isso vai aparecer. Mas você tem que ter uma estrutura inicial boa. Então, você tinha cintura quando você era novinha? Você tinha um bumbum quando você era novinha? A hora que a gente fizer a lipo, isso vai aparecer. Agora, se não tinha... Você sempre foi retona. Milagre não tem. Não acontece. Se bem que eu perdi uma amiga minha, gerente de banco, a Lilian, todo mundo sabe, do Bradesco. Isso. Foi operar com o tal do Dr. Bumbum. Isso. Lá no Rio de Janeiro, dentro do apartamento dele, ele injetou não sei quantos ml lá de... Polimetilmetacrilato. O nome mais vulgar, como que é? Desse produto. Oh, meu Deus do céu. Agora não vai... O técnico é isso que você falou. Exatamente. Polimetilmetacrilato. Que é indicado apenas para o uso de pequenas quantidades. E o cara injetou, acho que 400 ml de cada lado dos glúteos dela. Teve um problema, não sei o que foi, e faleceu no Provavelmente ela teve algum tipo de embolia, entendeu? Eu vi esse caso por cima, eu acho uma coisa temerosa, porque ele fazia dentro do apartamento dele, né? Mas é o que você acabou de falar. As pessoas às vezes buscam um milagre, buscam ter o corpo que não tinha. Exatamente. E aí entram nesse tipo de situação. No caso dela, na época, até conversei com alguns especialistas, amigos, e ela queria ganhar volume de glúteo, né? Isso. A maneira mais segura para você ter volume de glúteo é a prótese. É a mesma coisa que você faz na mama. Exatamente. Você faz no glúteo. Exatamente. Deixa a bunda redondinha, não deixa? Agora deixa eu te falar. Só que é mais agressivo do que o peito, que eu sei. É mais, vamos dizer assim, que é mais perigoso.
Qual que é o grande problema da prótese de glúteo? Eu não faço prótese de glúteo, já fiz. Não faço mais. Por quê? A prótese de glúteo, a técnica bonita da prótese de glúteo, você tem que pôr a prótese de glúteo, teoricamente, existem outras técnicas, mas a que fica mais bonita... Embaixo do músculo. Dentro do músculo. Dentro? Dentro do músculo. Você tem que abrir o músculo? Abrir o glúteo maior, pôr a prótese lá dentro e fechar o músculo. Essa é a técnica do Dr. Raul Gonzalez, que é um dos maiores cirurgiões de glúteo que existe no Brasil, com expressão mundial. As princesas vêm tudo operar com o cara aqui em Ribeirão Preto. Só mexe com bunda. Teoricamente, ele faz, Usando mas vulgarmente, ele é o craque, entendeu? Eu fiquei uma semana, 10 dias lá com o Dr. Raul Gonzalez. É agressivo o negócio. É um troço agressivo, porque você abre o músculo no meio, a proximidade da incisão com a borda anal é próxima, então a chance de infecção sempre é um pouco maior, tá? E para a cirurgia ficar bonita, você tem que ter um músculo glúteo máximo bom. E a pessoa que não tem bumbum já tem um músculo pequeno. E aí começa a guerra, entendeu? Porque elas querem pôr uma próstata de 300, cabe 200. E aí você põe a de 200 porque é a cirurgia que vai dar certo. Mas não dá pra botar uma dentro do músculo e outra fora? Então, até daria, mas a que vai ficar para fora acaba ficando muito superficial. Ou você põe por baixo do músculo, ou interglúteo, você vai pôr entre os glúteos. Ou você põe subcutânea ou subdérmica, mas aí fica feia demais. Aí marca tudo, fica horrível. Pode deslocar? Pode deslocar, aí você vai ver a prótese, aí fica aquela coisa muito artificial, entendeu? Então, geralmente... Se levar um tranco, a bunda vai parar lá vai no pro outro joelho. lado. Então, geralmente, o que você faz? Você faz a prótese de glúteo, o que dá para pôr de prótese, para ser uma cirurgia bonita, e faz enxerto de gordura nos outros espaços para acabar de modelar o glúteo. Isso que eu ia te perguntar. Você disse que não faz cirurgia de implante em glúteo. Uhum. Mas você, quando faz uma lipoescultura, ou lipoaspiração, Exato. ou lipo 3D, como estão chamando Lipo hoje. HD. Lipo HD. Uhum. Você usa essa gordura retirada, Exato. onde tem excesso, para aplicar onde tem falta? Aí é onde a gente entra na lipoescultura. Que eu estou usando a gordura para esculturar uma outra região, entendeu? Então, às vezes, a gente tira a gordura das costas, a gordura do culote, do próprio abdômen, aí você vai processar aquela gordura, você vai dar uma boa limpada nela e você vai fazer um enxerto de O gordura. que você chama de processar a gordura? Não é ela bruta, do jeito que tira, injeta lá? Mas você limpa, você tira o sangue, você tira um pouco daquelas coisas que podem irritar esse enxerto, entendeu? Para ele pegar melhor. Uhum. Isso aí é outra coisa também que tem que ser muito bem explicado. Não adianta a gente fazer um enxerto de gordura volumoso. Por quê? O que pega, a gordura que pega é a gordura que está em contato com o sangue. Então, se você faz um enxerto de gordura muito grande, o miolo daquele enxerto nunca vai pegar. É por isso que existe aquela coisa, pus 300 ml, só que dali 90 dias eu tinha perdido metade. O próprio corpo absorve aquilo? Ele não se viabiliza. Ele não revasculariza. Ela morre. Morre. Então você tem que fazer um enxerto de gordura com uma técnica estruturada, com um volume que o seu corpo vai conseguir revascularizar aquela gordura. A partir do momento que isso aconteceu, você não perde mais aquela gordura. E se você engordar, a bunda engorda junto. Porque aquela gordura que você injetou lá, ela tem a mesma memória da onde você tirou. Entendeu? Então, se você tinha uma predisposição para acumular gordura naquela região, a gordura que você pôs lá no glúteo... Mesma coisa. Vai ter essa memória também. Se ela for bem colocada, bem aplicada... Se for bem colocada, bem pegada. Por isso que, às vezes, com uma sessão só, não dá para você fazer o volume que você quer. Mas você pode fazer um tanto numa época, espera lá 6 meses, 1 ano, faz mais um pouco, e aí vai estruturando o bumbum da paciente. Esse tipo de cirurgia, que você chama de lipoescultura, tira de um lado e injeta no outro, qual que é o percentual de masculino e feminino que faz esse tipo de cirurgia? Não, é muito mais mulher. 90%? 90%? 95%? Aqui no Mato Grosso é bem diferente. Bem diferente mesmo. São Paulo, às vezes, no Rio de Janeiro, já começa a ter um... Mas mesmo assim,
Eu acho que não chega a ter uns 70, 30, entendeu? O homem, quando você faz, é só para É só tirar uma lipo, você faz lipo. Ele não injeta em... a pochete, geralmente, né, no homem. Exatamente. Ó, lipo as costas, lipo aqui o flanco, aqui que eles não gostam, né? Geralmente eles procuram por conta dessa gordura aqui no flanco e da pochete. barriga. E aí a barriga do homem também tem outro diferencial. Não é toda a barriga que é passivo de lipoaspiração. Por quê? Porque a barriga do homem tem uma predisposição maior para fazer um acúmulo de gordura visceral, que a gente fala. Que é uma gordura que está dentro da... Interna. Está junto com a víscera. Está dentro da barriga. Não é a de fora. A chamada barriguinha de chope. A barriga de chope. De chope não tem nada, Não é tem gordura jeito. visceral. Então, se você vai lá e palpa aquela barriga dura, distendida, é gordura visceral. Aquilo ali a lipo não corrige. Eu tenho um bando de amigos, rapaz, que tem essa gordura visceral aí. O cara acha que ele tem uma gordurinha na barriga. Não. Então você tem o exame clínico que vai te orientar nisso. E perder essa gordura visceral é uma coisa extremamente complicada. Porque tem gente que você vê que tá com aquela barriga redonda, estufada, e você pega essa barriga dura. Exatamente. É gordura visceral, na grande maioria das vezes. E aí, para você perder isso, é reeducação alimentar, atividade física e pegar junto mesmo, porque senão não perde. E essa gordura visceral abre porta para uma série de outras doenças, entendeu? Hipertensão, diabetes. E chega muito caso lá da pessoa Chega. Tem gordura visceral, Chega. achando que vai resolver na lipo? Exatamente. Tá? Você fala, assim como a abdominoplastia. pode voltar para casa. A mulher quer fazer abdominoplastia. Abdominoplastia, para quem não sabe, é aquela barriga de geralmente mulher que já teve 2, 3, 4 gestações. Sobra de a pele fica sobrando aqui e tem que fazer um corte horizontal lá embaixo. Isso. Na pubis, né? Perto da pubis ali. É lá na altura da cesariana. Da cesariana. Aí você puxa, estica aquela pele para baixo, tira toda a corta o flacidez. excesso. Exatamente. A abdominoplastia é a cirurgia que tem a indicação precisa para se tratar a flacidez abdominal. Mas e aquela cicatriz horrorosa que fica? Não tem jeito, cara. Porque é flacidez. Parece que você cruzou com um ninja e ele meteu-lhe a espada. É grande, mas não tem jeito. Não, você não foge. Porque quando você tem que tratar a flacidez cutânea, o único jeito que tem é você tirar aquela flacidez, é cortar. A mulher tem que saber que ela vai conviver com Ela vai aquilo. trocar uma coisa por outra, tá? Ela vai trocar uma incisão longa por um ajuste de pele rígido, porque ela é no limite. E não existe outra maneira. Quando tem aquela flacidez excessiva... Sempre que existe flacidez... Tem algum aparelho estético no mundo inventado até hoje que faça alguma diferença? Para corrigir uma flacidez deste tamanho, não. Mas para corrigir uma flacidez menor, hoje existe um aparelho que está sendo muito usado nos Estados Unidos e que agora está migrando aqui para o Brasil. Eu não sei se ainda tem uma autorização da Anvisa ou não, mas é um aparelho chamado Renúvio. Nunca ouvi falar. Alguns médicos aqui em Cuiabá já estão usando essa tecnologia, muito associado com o Lipo HD. Por quê? Aí esse aparelho vai fazer o quê? Ele vai ajudar a fazer a retração da pele. Mas não consegue fazer uma retração a nível de você corrigir um abdômen pós-gestacional. Tem outro jeito também, é nascer de novo, né? Nascer de novo. Nascer de novo. É um jeito caprichado. O que é mais procurado hoje pelos pacientes que chegam até o teu consultório? No meu consultório, o que eu mais tenho é prótese de mama. Mama é campeã? Não. Não é? Não. O abdômen, por incrível que pareça, a abdominoplastia é uma cirurgia muito procurada também. Tá? E eu faço parte de um outro grupo de cirurgia plástica, do Plasticando. A nossa cirurgia campeã lá é abdominoplastia. Tem mulher que responde melhor à cicatriz do que outras, né? Exatamente. Tem umas que fica até um queloide. Tem como você identificar não tem. Que tipo de cicatriz a mulher vai ter pós-cirurgia? Não tem. Não tem. Você pode ter indícios do que pode acontecer. A não ser que ela tenha outras cirurgias. Outras cicatrizes. De corte longo. Em locais específicos para a gente ter uma ideia. Mas a cicatriz, para você ver como que é difícil você fazer uma previsão disso. A pessoa fura a orelha, ela tem queloide de um lado e não tem do outro. Como que você explica se é na mesma pessoa? Então não tem como você prever. A gente sabe que existem algumas regiões do corpo que vão ser mais
predispostas a fazer uma cicatriz queloidiana. Região external, aqui. Então, quando você faz a incisão da mama, principalmente essa parte aqui, ó. Geralmente quem faz cirurgia de coração tem um queloide. Exatamente. A região forte. pré-external é a que mais tem queloide. E depois é a região mandibular aqui, ó. E depois as regiões de dobra. A da mama menos, né? A da mama é muito pouco. Tem um Só corte aquele prolongamento aqui, ó. Que às vezes pode fazer um queloide. E tem, mas o queloide é uma coisa que está intimamente relacionada com a condição genética da paciente. Se ela tem uma predisposição genética para fazer queloide, ela vai acabar fazendo queloide. Entendeu? Se ela não tem, geralmente vai ser uma coisa tranquila. Tem muita paciente que opera que fica uma linha. Fiozinho. Uma linha. Entendeu? Então, aí depende muito de como que vai ser o pós dela, se vai ter alguma reação, se vai ter algum... se vai machucar essa cicatriz, se não vai. Então, é uma série de... E o pós importa muito, né? Muito importante, tá? Você tocou numa questão da flacidez, que eu sempre discuto muito dentro do consultório. A paciente que chega querendo pôr prótese de mama para tratar a flacidez da mama. A prótese de mama não trata a flacidez de mama. A não ser que seja uma coisa muito sutil. Que a gente chega a falar que é uma pseudo-flacidez. Entendeu? Quer dizer, tem flacidez de mama, não adianta pôr não prótese. adianta, você tem que cortar. Nem que for prótese gigante. Não adianta, porque aí essa prótese vai pesar. E a flacidez vai aumentar. E vai aumentar, porque a pele da gente é elástica. Então, se a mama dela a pele já não suporta aquela mama que ela tem, às vezes pequena, para que você puser uma mama gigante lá para tentar corrigir essa flacidez, você vai derrubar tudo para baixo. E o outro erro de análise que elas fazem, geralmente, é pensar que se você colocar a prótese retromuscular, esse peito não vai cair. Se ele tiver caído, o problema não é retromuscular é atrás do músculo. Atrás do músculo. Exato. Põe atrás do músculo que aí o peito não cai. Cai do mesmo jeito, porque quem manda na posição da mama no seu tórax não é a prótese, é a sua pele. Se você já tem uma pele fraca, não adianta você prender o implante lá em cima com o músculo. Não resolve. Aí vai ficar com 4 peitos, aí fica com aquela prótese lá em cima e o peito para baixo. Caindo. Entendeu? Qual que é a solução? É cortar a pele. Tem que tirar a pele, tem que fazer a mastopexia. Então, aí toda paciente que é submetida a prótese de mama com mastopexia, na verdade, ela está fazendo 2 cirurgias. E aquela mulher que tem um seio pequenininho e quer pôr uma prótese maior, aí ela se beneficia da elasticidade da pele. Exatamente. Aí, a pele suporta. Isso, aí você vai medir. Aí tem todo o feeling do cirurgião também nessa parte. Para não ficar explodindo a pele. Exatamente, também. porque senão você vira uma pura estria. Então aí você vai ter que medir o tórax dessa paciente, ver as dimensões da mama que ela tem, que é o espaço de pele, ver a densidade dessa mama, porque o implante lá dentro, ele sempre vai somar com o que ela já tem. Se ela tem uma mama densa, uma mama jovem, é densa. Ela tem 100 ml de mama, se você puser mais 100 lá, ela vai ficar com 200. Se você puser 300, ela vai ficar com 400. Cabe. Aí você vai ter uma ideia pela dimensão do tórax, pela elasticidade dessa pele, pelo período de vida que essa paciente está passando. Aí você vai fazer uma sugestão de implante. Aí entra se ela já foi mãe, se vai ser mãe de novo. Se a mama é densa, se a mama é lipossubstituída, se a mama é muito mais gordurosa do que a própria mama mesmo, entendeu? Se essa pele é uma pele que aceita melhor o implante ou não. Então aí tem um monte de coisa. E nisso não tem receita de bolo, é o feeling de cada cirurgião. Até existe algumas coisas, mas é o cirurgião que tem que ver isso aí. É ele que define. Quando eu comecei a operar em Rondonópolis, que era uma época que a gente estava... As próteses de mama, elas estavam numa grande evolução e a gente tinha que... Eu sentia a necessidade, naquela época eles usavam muito molde. Deixa você contar essa história depois do intervalo. Vamos no intervalo rapidinho. Voltamos na sequência ainda aqui com o Dr. Ulisses Hernandes, que é cirurgião plástico. Fique com a gente. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Ulisses Hernandes, ele que é cirurgião plástico. No bloco anterior,
você estava contando um pouco da sua experiência com a cirurgia de mama em Rondonópolis. Que foi logo que eu vim para o Mato Grosso. Ainda naquela época se usava muito molde. Aí você fazia a loja para fazer a cirurgia na paciente, a loja do implante, e você testava com o molde o que cabia de volume de silicone. Como que era esse molde? Era uma prótese também, de uma superfície lisa, que você ia, colocava, via se coube direitinho, estabilizou, é esse que eu vou pôr. E aí você abria a prótese para você colocar na paciente. Só que eu nunca gostei muito dessa ideia de usar molde, porque você aumentava a chance de infecção dessa cirurgia. Porque esse molde tinha que ser reesterilizado, esse molde era manipulado, e você manipulava muito mais a cirurgia com isso. Você fazia, na realidade, 2 cirurgias. Exatamente, eu não gostava disso. Então aí eu fui lançando mão de algumas medidas, de alguns algoritmos, para eu chegar à conclusão do que eu poderia pôr de prótese. Algumas medidas. Então eu sempre falo para a minha paciente que o resultado final de uma cirurgia de prótese é um conjunto de umas 7 ou 8 variáveis principais na mama da paciente, entendeu? E quanto mais experiência o cirurgião tiver, mais a probabilidade do resultado ser melhor também exatamente, é maior. De você errar um volume de prótese, de você pôr uma prótese muito pequena ou muito grande, que é muito grande. E quando acontece isso? Você foi lá, a paciente colocou uma prótese, você está nos seus primeiros anos de cirurgia plástica, não tem ainda tanta experiência, você coloca uma menor do que deveria. Então, eu acho que a menor não é problema. Tem garantia isso? Faz uma nova cirurgia, troca a prótese? Faz uma nova cirurgia, entendeu? Porque aquilo foi de acordo com a paciente, entendeu? Você às vezes não chegou no limite do que você poderia chegar, mas com outro procedimento, dali 1 ano, 2 anos, que seja, você aumenta essa prótese sem problema nenhum. Agora, o grande problema é quando você põe uma prótese muito grande. Porque aí você pode gerar outras coisas. Você pode ter uma cicatriz inestética, você pode ter estria, você pode ter uma flacidez de pele muito mais. Você gera uma flacidez de pele nessa paciente, entendeu? Se ela achou que ficou muito grande para diminuir, às vezes você tem que fazer uma mastopexia. Aí complicou. Geralmente, quando você, no seu caso, você coloca sempre de acordo com o que você determina, ou você deixa a paciente apitar? Você fala, eu quero botar 300, você fala, não, 350, 300, 400. Não, você fala, não, é 300. Eu sempre dou um limite. Até tanto? Até tanto vai. Para lá disso eu não ponho. Eu já falo. Procura outro. Acima disso, mas então você já está com o seu problema resolvido. Você vai ter que ir nesse outro médico e fazer a cirurgia com ele. Mas lembre-se, o que você tem de espaço para colocar aí, uma cirurgia segura, é X. Você pode colocar até menor, mas o limite que eu vou implantar é este. E eu tenho confiança nisso por conta desses algoritmos, dessas medidas que eu fui desenvolvendo. E aí eu tenho segurança nisso, entendeu? Então é muito difícil a gente fazer uma cirurgia e errar no volume da prótese. É certo que 100% você nunca vai acertar. Porque sempre que você coloca um implante, dali 3 ou 4 ou 5 meses, essa pele vai acomodar e poderia ter posto um implante maior? Poderia. Mas não tem jeito, porque naquele momento era aquilo que cabia. E tem outras variantes também que eu estava aqui analisando. Você fez uma cirurgia agora, vamos falar de mulher, né? As mulheres são mais vaidosas. Ela foi lá, ela tava meio para baixo, não gostava dos peitos dela, tal, colocou uma prótese, ficou com aquele peito bonito, volumoso e tal. Aí ela fica animada, ela começa a fazer academia, aí ela começa a fazer caminhada, aí ela começa a mudar a alimentação dela e ela emagrece. Exato. E aí o peito cai. Que é outra coisa que eu falo sempre lá dentro do consultório. Não faça nenhuma cirurgia na mama sem estar muito perto do peso que você acha ideal para você. Que você vai manter. Exatamente. Se você quer pesar 70 quilos, eu vou te dar o que você pode conseguir de resultado cirúrgico neste peso. Agora, se você for me perguntar qual que é o peso ideal para mim, eu também vou te falar. Mas às vezes peso ideal... Pode acontecer o que eu te falei, né? Exato, mas lógico. E deve é o acontecer. Que eu falo. Não opere a mama gordinha. Porque se você se animar e emagrecer 5, 6, 7 quilos, seu peito vai ficar flácido, porque você vai perder volume na mama. Vai perder elasticidade. Vai perder a mastopexia, vai perder o ajuste, vai perder
Às vezes a prótese vai descer se foi só uma prótese. E o contrário, quando a pessoa engorda? Então, às vezes, o Aí fica mais engordar bonito. não é tão diferente, não é tão ruim. Vai ficar Porque mais vai bonito. aumentar um pouco. Às vezes o que pode acontecer é que quando você engorda, você apaga um pouco do resultado da prótese. Porque a prótese fica com mais tecido na frente, ela apaga mais. Mas aí Entendeu? fica mais natural. Fica mais natural. Mas aí depende, porque elas às vezes querem que fique aquela bola, Tem entendeu? mais... eu, como homem, eu acho horrível aqueles seios que estão explodindo. Parece que se Exatamente. você encostar, Tem umas que quer que fica encostar, vai explodir. Parece uma bexiga, um balão. Tem umas que quer que fica com aquele efeito bola que a gente fala. E ela não entende Pulando pra fora. que para acontecer aquilo, a mama tem que ser muito fininha ou a paciente muito magrinha. Então é aquela paciente que às vezes chega lá com aquele peito daquele grandão, pesado, denso, que acha que vai pôr uma prótese e vai ficar aquela bola. Não vai ficar nunca. Fala, eu sou médico, eu não faço milagre. E o que vai prevalecer sempre é a mama dela, que é densa, em cima de uma prótese ali, entendeu? A não ser que ela corte e tire pele. Não tem jeito. Nem assim. Porque a densidade da mama que está em cima da prótese esconde a mama. A prótese. A prótese, entendeu? Então aí o que, que acontece? Aí elas têm algumas, doutor, mas então você tira a minha mama, o que der para tirar, e põe uma prótese no lugar. Eu não faço esse tipo de cirurgia, porque aí a gente vai estar passando por uma cirurgia que foi aquela que a Angelina Jolie lá fez, que tirou praticamente a mama inteira. Ah, eu tenho probabilidade porque na minha genética, a minha bisavó Isso. teve câncer, minha mãe teve câncer. Então eu vou lá, retiro toda a minha massa mamária, posso Tira a chamar? mama, faz uma adenectomia. Tira toda a mama Uhum. e E fica põe só uma prótese. pele, músculo e preenche com prótese. Exatamente. E fica bom isso? Na Fica grande maioria das vezes, não. Porque é uma cirurgia extremamente radical. A chance de necrose, de problema com cicatriz, com problema de areola, com problema de tudo, entendeu? E tem outro fator. Se a pessoa não se der bem com a prótese, ela vai ficar sem mama. E aí, como que faz? Você tinha uma mama grande, tirou a mama para pôr uma prótese no lugar, Não a deu prótese certo. não deu certo, você vai ficar sem peito pro resto da vida. Você E fica aí? como uma pessoa que teve câncer de mama. Exatamente. Então, eu não indico e não faço. Não E tem- mexe com quem tá quieto, né? Gente, Ah. você tem sua mama, usa sua mama. A gente tem que parar de ficar batendo em cima desse tipo de coisa, porque não é isso que é saudável para a vida da gente. Né? Aí você falou bastante de mama, e falou também da lipoescultura, principalmente nos flancos das costas e a pochete abdominal. Fora isso, coxas, se limpa as coxas, Culote. até panturrilha, a Aham. mulherada pede para A limpar. panturrilha é um lugar chato e é um lugar que tem pouca gordura. Mas a mulherada pede para limpar a panturrilha. Muito pouco. Muito pouco. A não ser que seja aquelas pacientes que tem aquelas panturrilha Batatão. tipo italiana, que tem aquelas. Tem realmente uma lipodistrofia aqui perto do joelho, que desce ali, você pode limpar até. Mas sempre com cautela, porque é uma região que dá muito edema. Incha demais, entendeu? E o edema desce. Então é um lugar chato às vezes. Mas a face interna da coxa e o culote aqui, ó, sempre se faz a lipoaspiração. O lote é básico. O lote é básico. Geralmente tem umas que tem que fazer em mais de uma etapa, porque tem muito grande. E aí, se você limpar muito de uma vez só, dá aquela sensação de murcho, porque a pele não acompanha todo aquele esvaziamento. Então dá para fazer um procedimento em etapas. É etapa. Você Exatamente. faz, espera uns meses, Tira um tanto, espera espera a pele retrair, retraiu bem, faz de novo. Exatamente. Aí é uma escultura. Exatamente. Também. Faz em várias etapas. E quando a gente parte de pescoço para cima, a essa papada, aquela pele que fica caindo aqui embaixo, eu já comecei a cair a minha aqui um pouquinho. É muito Bem pouco. pouquinho. Mas isso aqui, quando cai, tem homem que o trem tá balançando aqui, fica parecendo um papo de Então, peru. aí é cirurgia. E a cirurgia que corrige a região cervical é aquela que corta aqui para trás da orelha. Começa aqui em cima, Corta aqui, ó. desce, Vai lá no pezinho do cabelo e desce. E aí você vai puxar tudo para trás aqui. puxa toda essa pele do Exatamente. pescoço para cima. E Costura aqui na nuca. compensa Aqui. tudo lá na nuca. Lá na exatamente. Lá no pezinho do cabelo. Vai tudo lá. Então, o pescoço,
E tem gente que faz só essa cirurgia? Eu quero só a papada. É difícil. Ou quando faz a papada, isso, já faz porque uma pálpebra. Não, geralmente quando você faz a papada, que você tem que tratar desse jeito, porque você pode fazer uma cirurgia na papada sem fazer essa incisão atrás da orelha, mas é uma cirurgia menor, vamos dizer assim. Como se fosse um mini abdômen. Não tem uma técnica Você corta costurar o músculo por dentro? Tem também. Você corta aqui nessa dobrinha que você já tem aqui, ó, e tira uma faixa de pele aqui e faz uma pequena cicatriz aqui. Exatamente, ela fica escondidinha aqui, ó. Entendi. Dá pra você fazer também. Deixar a barba, então sumiu a cicatriz. Acabou. Dá pra resolver às vezes. E hoje em dia existe muita coisa nesta região de enzima que já vai consumir um pouco da gordura e já vai gerar uma retração cicatricial nessa região. Existem os fios de PDO que também fazem... Resolve isso. Melhora essa lipodistrofia que você tem aqui e ajuda a melhorar a concentração de colágeno nessa região e às vezes faz um ajuste dessa região do quando pescoço. Partimos para pálpebras? A pálpebra é geralmente a pálpebra superior e inferior, cirurgia, quando é muito grande. E a pálpebra superior, eu sempre tenho uma coisa que eu sempre coloco dentro do consultório. Ela está sempre muito associada com a queda do supercílio. Às vezes a paciente está reclamando da pele aqui, ó, mas não é só operar aqui, você tem que levantar aqui, ó, para ela poder ter uma boa abertura. Mas ela geralmente usa botox, né? Ajuda. Que levanta. O botox ajuda, mas elas às vezes não querem fazer botox com frequência. Elas querem fazer uma coisa definitiva e não existe. Falando de pálpebra, deixa eu aproveitar e fazer meu merchandising aqui. Ok. Eu tenho rede de óticas, né? As óticas Paris Vision e temos também a rede de óticas Bambu Brasil. Nós estamos presentes hoje em 7 estados da federação, com cerca de mais de 100 lojas. E eu mesmo trabalho com visão. Eu sou técnico em ótica, inclusive, gosto de atender principalmente meus clientes amigos e tal. E quando você fala em pálpebra, você está falando de visão também. Exatamente. Porque você tem o canal lacrimal, tem toda uma estrutura ocular. Glândula lacrimal. Então, quando você vai fazer uma cirurgia de pálpebra, se você não souber o que você está fazendo, você conserta uma parte estética e acaba interferindo numa estrutura ocular. Exatamente. Como é que você opera isso? Opera com um oftalmo... cirurgião junto? Não. Você já... A gente sabe os locais onde a gente pode chegar mais ou menos, entendeu? E o exame físico também mostra muita coisa pra gente. Então a gente sabe que as incisões aqui na cauda do supercílio, principalmente mais profunda, a glândula lacrimal tá aqui. Tá lá. Se você incisar ali ou tirar tecido de maneira efetiva nessa região, você pode lesar a glândula lacrimal do paciente. Aí babau, você não vai lubrificar teu olho nunca mais na vida. Você pode ter uma dificuldade severa com isso aí. Podendo perder até a sua visão. E o canal lacrimal, para a pálpebra inferior, é bem aqui no cantinho do olho, então a incisão nunca vai chegar até aí, entendeu? Que é outra coisa que pode acontecer. E as outras coisas que a gente sempre examina é a força do tarso dessa paciente, que é a estrutura, e é uma coisa que eu sempre falo, a cirurgia... Porque tem gente que opera pálpebra que depois fica parecendo que tá com uma... Não tem aquela aranha de cirurgia? Exatamente. Que abre o olho? Porque tirou... Parece que ele tá com aquela aranha puxando o olho. Exatamente. Então, é o que eu falo. Doutor, porque tem muita paciente que quer lá fazer a pálpebra inferior para ficar sem essas rugas que você tem na pálpebra inferior. E a cirurgia não vai te proporcionar isso. A cirurgia vai te proporcionar um ajuste leve da pele, o tratamento da bolsa de gordura que está lá embaixo do septo orbital, entendeu? E a ressecção de pele na região da pálpebra inferior, ela tem que ser extremamente bem calculada, porque senão você causa o escleroshow, que é a abertura do olho. E a outra coisa que você tem que ver... Chama escleroshow. Exatamente. É quanto você aguenta de pressão cicatricial no tarso. Por isso que você faz essa medida para ver qual que é o grau de complacência desse tarso e dos ligamentos cantais que ela tem, tanto lateral como medial. Se for aquela paciente que já tem essas estruturas todas frágeis ou frouxas, você vai fazer uma cirurgia muito mais delicada, principalmente na pálpebra inferior. E correndo o risco de ficar um resultado ruim. Exatamente. Então aí você tem que fazer... É aquilo que eu falei de ficar parecendo que você está com uma aranha. Você tem que fazer os reforços e na hora de tirar a pele você tem que ser econômico
E você tem que explicar para a paciente que você não pode ultrapassar isso, porque senão ela vai ter outro tipo de problema. Sim. E ela tem que entender isso. E hoje em dia, para a pálpebra inferior, graças à evolução tecnológica e das coisas, a gente tem uma série de tratamentos para melhorar a concentração de colágeno, a densidade dessa pele. Eu tinha um problema muito sério de olheiras. E lá atrás eu fiz cirurgia de pálpebra. Eu já fiz pálpebra inferior. Mesmo assim eu tinha aquela coisa funda. Aí eu fiz uns 4 anos seguidos a aplicação de ácido hialurônico. Isso. E já tem uns 4 anos que eu não faço nada. E o próprio organismo manteve pelo menos eu acredito que ainda esteja bem ainda. Então, aí o que eu falo, na pálpebra inferior, hoje a gente tem o ácido hialurônico não reticulado, que são os skin boosters aí, tá? Sim. Ou um ácido hialurônico reticulado, mas de muito baixo peso molecular, para não dar bolinha, carocinho, que você vai usar na pálpebra inferior, com tranquilidade, e você tem que ter um cuidado severo para você não embolizar nada nessa região. E a outra coisa que é muito eficiente, de fácil aplicação e com baixo risco de complicação, são os fios de PDO. Que são fios... Eles são absorvíveis pelo próprio organismo. Ele não vai ficar lá. Assim como ácido hialurônico, entendeu? Você vai colocar o fiozinho lá, você vai colocar ele de maneira linear, então a distribuição dele sempre é linear, e você pode pôr lá 5, 6, 10 fios, entendeu? E isso vai causar uma bioestimulação naquela região. Para que o próprio organismo produza colágeno. Melhorar a densidade daquela pele e às vezes ocultar de uma maneira mais eficiente uma olheira. Sim. Melhorar o contorno dessa região. Entendeu? Então hoje a gente tem um arsenal bem maior para essa região do que a gente tinha há 10 anos atrás. Eu com 54 anos acho que eu estou mais ou menos ainda. Dá para melhorar. Um ácido hialurônico que já vai resolver. Melhora bastante, entendeu? Então a gente tem esses artifícios aí. E o lift facial, que é quando você tá com a cara, a chamada cara de bulldog, né? Começa a cair essa pele aqui, né? Eu já comecei com esse processo já. O meu já tá começando aqui, descer aqui. Dá uma marquinha. Aí você... o corte é feito orelha, vai até atrás da orelha e é puxado aqui em cima. Exatamente. Aí você vai cortar aqui, contorna o pé do cabelo. Se a pessoa tiver o pé do cabelo baixo, a gente pode até cortar por dentro do cabelo mesmo, entendeu? E você vai parar aqui assim, ó. Vai até em cima? Vai até em cima, pra você puxar aqui, ó. Aí você puxa uma parte aqui e a outra Essa parte cicatriz em cima, ela fica dentro do couro cabeludo? Geralmente dentro do cabelo. Dentro do couro cabeludo. Porque e a outra é na beiradinha do cabelo. Bem na beiradinha. Que se o sujeito tiver a propensão da tequeloide, então, aí só fica que feio. Assim, no rosto, a chance de você ter tequeloide no rosto é muito pequena. Muito baixa, praticamente inexistente. O que você tem que tomar muito cuidado é para você não fazer uma cicatriz alargada. Você tracionar demais e aí a pele não suportar... A própria pele fica quando você faz os pontos, ela fica puxando. Não suporta e a cicatriz pressão, abre. Fica uma cicatriz larga. É isso aí que é o... Qualquer um vê esse que é o chato, entendeu? E aí que entra também você ter um paciente que não fuma, que cuida dessa pele direitinho. E aí a outra coisa que também eu sempre falo, que a cirurgia do rosto hoje, ela é a última etapa para você pensar em tratamento do rosto. Por quê? Porque você tem uma série de coisas para fazer antes disso. Mas não lá no consultório de algumas cirurgião. No próprio consultório. Você faz esse tipo de trabalho estético? Exatamente. Às vezes fio, você vai fazer botox, você vai fazer fio. Tem um monte de fio que você pode fazer no consultório, entendeu? Você faz isso? Faço. Não faço como... Geralmente as pessoas procuram uma clínica estética, né? E só procuram um cirurgião plástico em caso de intervenção cirúrgica mesmo. Exatamente, mas os fios, hoje tem muito cirurgião plástico que faz os fios, tá? Assim como os dermatologistas e tudo mais. E tem os fios que você pode fazer dentro do... Mas o lift facial não é melhor você fazer antes de você começar a ficar com a aparência muito, muito caída? Os fios vão te dar essa prorrogação aí. Você vai fazer os... Já tá querendo fazer fio aqui no meu Não. É porque é uma coisa, é uma coisa muito menos invasiva. Você não precisa ficar hospitalizado. E quanto tempo dura esse fio? Eles duram 1 ano e meio, 2 anos. Depois cai tudo. Começa a cair de novo. Você tem que fazer uma manutenção. Assim como o rosto. Se você fizer um lifting facial,
você vai ter o resultado desse lift de maneira expressiva durante 1 ano e meio, Depois 2 começa anos. a cair de novo. Depois começa a cair de novo. A gravidade A lei da gravidade não é falha, 24 horas por dia. te levando para baixo. Eu falo, opera o peito lá, ó. Operou, tá caindo. Tá caindo. Quando tá deitado, cai pro lado. Quando tá em pé, cai pra baixo. Acabou a cirurgia, já tá caindo Não de novo. tem jeito, cara. Porque elas falam assim, doutor, eu quero pôr uma prótese que eu não quero mais usar silicone. Eu falei, eu não quero mais usar sutiã. Eu falei, você não pode, o sutiã é teu aliado. É sustentação. Se você não Exatamente. sustenta uma coisa que tá fazendo pressão para Não baixo... tem jeito, cara. E eu a- quero e pôr prótese que eu quero usar. Se eu segurar o meu celular aqui, se eu soltar ele, caiu. Vai. O peito Ó, é a mesma coisa. Eu quero pôr O sutiã prótese é que eu isso não aqui, quero né? mais. O sutiã é como se fosse minha mão. Se você não usou o ele sutiã, vai aqui, acontece, ó. cai. Ele vai onde tá o problema. Entendeu? Eu quero pôr prótese que eu quero só usar tomara que caia. Não é tomara que caia, Vai cair mesmo. cair. Porque pendura o vestido lá na mama, cara. Cai. Peito não é cabide. Exatamente. Tá? Então tem essa, eu acho que o rosto hoje, antes de fazer o lift, vale a pena fazer uma série de... Você pode fazer laser, você pode fazer ultraformer, você pode fazer fio de PDO, você pode fazer... Mas quanto mais velho você espera para fazer o lift, tô fazendo o papel de advogado do diabo aqui, Isso. tá? Uhum. Seu risco não é maior? Não. Hoje em O dia cara não. deixa pra operar com 70 anos para fazer Não. um lift. Eu acho assim, ó. Eu operei a primeira vez a minha mãe com 56 anos. Então eu acho assim, se a pessoa for uma pessoa saudável, que tem E depois? um ideal, A segunda vez? você fala que Da sua mãe. não você falou uma operei, vez não só. operei de novo, cara. A minha mãe tá precisando, você sabe que ela já tá me cobrando já. Casa de Ferreiro, como é o nome da sua mãe? Dona Vera. Ela vai assistir essa entrevista com certeza, né? Pelo menos uma pessoa eu sei que vai assistir esse programa. Né? Ele é Então, solteiro, não tem mulher para assistir, mas a mãe vai assistir. E eu operei minha Dona mãe. Dona Vera, marca a passagem, venha para Cuiabá ou mande ele ir operar. Onde ela mora? Ó, mas deixa eu te falar, Onde que ela a mora? Marília é solteira. Mora em Ilha Solteira, interior de São Paulo. Tem bons hospitais lá? Já teve melhor. que Vem ele- passear em Cuiabá, você opera aqui e fica hospedado lá na casa Ó, dele. Mas você fazendo tá a me recuperação. falando, a minha mãe, agora eu lembrei. Ela tá com quantos anos hoje? Hoje ela tá com 72, né? Pô, você também é um desnaturado, né, bicho? Você opera com 56, já tá com 72. É. Você não fez a tal da manutenção? Então, é que a minha mãe tem uma pele Não dá muito desculpa, não. boa. Não dá desculpa. Ó, Ó, acabou nosso tempo. Deixa eu te falar. Acabou? Ó, deixa eu te falar. A minha mãe, ela veio pra Cuiabá pra operar o rosto. E no dia que eu fui operar, eu ia operar o rosto dela aqui em Cuiabá, lá no Santa Helena. No dia que eu fui operar o rosto dela, uma paciente minha lá em Tangará fez um hematoma de mama. Você foi pra lá. Tive que voltar. E aí eu não operei o rosto dela. O que eu fiz depois? Fio de PDO, ácido hialurônico, botox. Ficou satisfeita? Mas, gente, ela achou que foi a coisa mais certa do mundo. E ficou muito bom mesmo. E gastou menos também, né? Gastou menos, só que Se bem assim... que ela não ia pagar nada Só pra que você. eu coloquei... O dia que eu fiz os implantes de fio na minha mãe, eu acho que eu coloquei uns 80 fios no rosto dela. Menino do céu. Mas ficou bom. E depois fiz os ácidos hialurônicos, fiz botox. Mas é impressionante a melhora que você tem no rosto com esses fios. Ela pôs silicone também, não? Ela fez silicone naquela época. Tá podendo, dona Vera. Ó, um beijo pra você. Fique com Deus. Espero que você tenha gostado da entrevista aqui com o seu filho, o doutor Ulisses Hernandes, hoje cirurgião plástico em nossa capital. Luiz, obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. A entrevista foi muito tranquila. Estou à disposição. Temas sobre segurança de cirurgia ou dúvidas sobre cirurgia plástica. Se precisar de alguém para consultar, tô por Só aqui. não pode falar no tal do fio russo hoje, né? O fio russo eu Fio nunca, novo, eu nunca fui muito adepto dele. Entendeu? Mas os PDO são... É a mesma coisa do fio russo. Não é a mesma coisa. O PDO são fios O bioestimuladores. fio russo mata, não? Não mata. Eu tô Mas brincando, eu tô a brincando. eficiência é muito pouca. Eu tô brincando por causa da guerra. Obrigado pela sua audiência, companhia, paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau. É isso.